Se o título desse vídeo te chamou a atenção, eu tenho coisas super interessantes que eu quero compartilhar com você. Talvez você esteja considerando a possibilidade de fazer terapia ou até mesmo você já tenha adentrado um processo terapêutico. Você quer saber o que eu pensava sobre terapia antes de me tornar um terapeuta? O que aconteceu comigo? Bom, nesse vídeo aqui, como eu já disse, eu tenho coisas super interessantes para compartilhar com você. Então, vem comigo depois da vinheta. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu sou o criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa baseada em mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes que englobam aí muitas modalidades terapêuticas. Bom, há mais de uma década conduzindo pessoas em processos terapêuticos, realmente ajudando elas a transformarem muito de suas emoções, transformando consequentemente as suas vidas. Você sabe o que eu pensava sobre terapia lá atrás? Bom, eu fui atleta profissional por 18 anos e realmente terapia para mim naquela época era algo para louco, era algo para pessoas fracas e era algo para quem tinha problemas. Eu realmente não precisava de terapia porque tudo para mim naquele momento se resolvia através da força de vontade e dedicação. Você já parou para pensar sobre o que o seu entorno pensa a respeito de terapia e você mesmo? Eu não sei os conceitos que você carrega hoje, mas existem sim muitos preconceitos em relação à terapia. Será que terapia é somente para quem tem problemas? Olha só, vira e mexe, eu costumo ouvir dos meus clientes a seguinte frase: eu só queria ter uma vida normal, né? Como se as outras pessoas tivessem uma vida maravilhosa, elas não tivessem problemas ou elas conseguissem resolver por si só. Muitas pessoas chegam na terapia assim como se elas fossem defeituosas. Bom, nós estamos numa era onde o autoconhecimento está sendo muito divulgado e as pessoas querendo buscar isso cada vez mais, não é verdade? Mas também existem aí dentro do mercado da divulgação técnicas mágicas. O que é a terapia breve? Tudo isso eu vou te explicar aqui nesse vídeo, mas eu quero começar pelo seguinte: por que é que as pessoas procuram terapia? Porque geralmente elas estão em algum processo de dor, algum processo emperrado na própria vida que elas não conseguem trazer uma resolução, elas não conseguem realmente dar passos adiante sozinha. Deixa eu trazer aqui uma analogia para você. Você já torceu o seu pé? Bom, eu torci o meu pé várias vezes. Quando eu torci o meu pé, eu não saía correndo para o médico. O que eu fazia? Primeiro eu tentava uma compressa. Primeiro eu tentava passar ali algum tipo de pomada, fazer alguma coisa caseira para que aquele inchaço, né, decorrente da torção passasse. Algumas vezes aquele inchaço passou. Só que o problema é que eu torcia o meu pé muitas vezes seguidas, né? Então realmente tinha algo acontecendo de errado ali comigo que em algum momento eu fui procurar um médico ortopedista para que a gente pudesse ver o que estava acontecendo com o meu pé. Então diversos exames foram feitos, tomografia, ressonância, ultrassom, a palpação ali na própria experiência do médico, até que foi diagnosticado uma certa frouxidão ali em alguns ligamentos e alguns processos de fisioterapia precisaram ser feitos, né? Então por que eu estou usando essa analogia? Porque quando a gente tem uma dor, no caso eu tive a dor de torcer o meu pé, eu só fui procurar ajuda quando isso se tornou recorrente ou às vezes quando a dor ficou difícil demais, ok? E mesmo assim eu procurei ali um pronto-socorro que imobilizou o meu pé, mas eu não quis fazer exames mais profundos. Até fiz, vi que não tinha quebrado nenhum osso, nenhum ligamento havia se rompido e eu não voltei no médico. Eu simplesmente esperei a dor passar em casa até acontecer novamente. Só que eu não tinha preconceito de ir ao médico se eu torcia o meu pé. Agora imagina só o seguinte: se você tem uma dor de dente, a primeira coisa que você faz, você não vai no dentista, pelo menos a maioria das pessoas. Você vai tentar passar uma pomadinha, pingar uma gotinha ali, esperar que isso passe e se a dor aumenta,
aí sim você vai no dentista. Algumas pessoas podem ter medo do dentista, mas talvez não preconceito. Nossa, eu tenho essa dor de dente, eu sou um fraco se eu for procurar um dentista. Eu tenho que aguentar isso a todo custo. Você já parou para pensar que com as nossas emoções tem uma barreira muito maior? Porque os nossos processos emocionais, eles são considerados que, na maioria das vezes, que nós temos de resolver isso sozinho. Então, ir para a terapia, dependendo da cultura, dependendo, né, do momento da pessoa, da família, do sistema familiar, aí, da sociedade, existem muitos preconceitos. Ok? Então a barreira é maior, porque não é na primeira dor emocional que você vai procurar terapia, não é verdade? Você vai esperar com o tempo aquilo passar. E assim como eu torcia o meu pé constantemente, talvez você vá passando recorrentemente pelos mesmos problemas emocionais e eles vão aumentando até chegar num ponto que você precise procurar ajuda, né? E para muitas pessoas isso é uma derrota, como alguns clientes meus que dizem assim: nossa, eu só queria ser uma pessoa normal, eu não queria estar na terapia. Lá atrás, quando eu tinha um conceito que terapia era para louco, para fraco, para pessoas que não tinham força de vontade, eu só procurei a terapia devido a uma depressão profunda que eu tive. Do que foi essa depressão? De tantas emoções que eu simplesmente queria compensar isso através da força de vontade. Haviam muitos preconceitos, eu é que não vou para terapia, ok? Gastar dinheiro com isso, também é para rico, isso é um luxo, eu não preciso disso. Minha mãe até costuma falar: eu não preciso de terapia, eu tenho uma cabeça boa. Quer dizer, às vezes não. Então, geralmente as pessoas procuram terapia porque uma dor ela não está conseguindo resolver. Tá? Só que o conceito que eu tenho sobre terapia hoje é muito diferente. Terapia é qualidade de vida, né? Então, a primeira barreira é essa barreira do preconceito, essa barreira que nós, sendo seres humanos, né, a primeira tendência é nós tentarmos resolver as nossas questões sozinhos. E se não chega, muitas vezes, em um nível de dor extremo, nós não vamos procurar ajuda. Mas pensa bastante e reflete sobre essa analogia que eu falei do meu pé e do ortopedista. Você tem preconceito de ir no médico? Você tem preconceito de ir no dentista? Porque você teria preconceito de procurar um assistente emocional, um terapeuta para te ajudar com as suas emoções, ok? Então, você é um fraco se a dor de dente aumenta e você precisa procurar um profissional? Você é um fraco se a dor no seu pé que você torceu ou qualquer outra coisa esteja aumentando? Não é para isso que tem os profissionais? Então, realmente, né, tem uma barreira a mais quando a gente fala de terapia. Então essa era a primeira coisa que eu queria deixar aqui muito claro para você. Outras pessoas confundem terapia com algo terapêutico. E eu preciso deixar muito claro para você que terapia é diferente de algo terapêutico. Por exemplo, assim, olha, cozinhar é a minha terapia. Não, a minha terapia é fazer exercícios. Não, a minha é fazer pinturas e desenhos. Não, a minha terapia é realmente fazer caminhadas. Não, a minha terapia é assistir séries do Netflix. Gente, isso são hobbies, né? Hobbies são importantes, é algo terapêutico. Isso é importante porque é um momento que você desopila, é um momento que você traz algo de prazer para a sua vida, você equilibra os seus hormônios, mas isso está longe de ser terapia, ok? Isso é fundamental que todo ser humano tenha hobbies, tenham coisas que tragam prazer para ele, né? Um pouco de alegria, mas isso ainda não é terapia. Será que terapia é você se sentar ali e simplesmente conversar sobre os seus problemas? Bom, eu também preciso te dizer o seguinte: existem hoje, sei lá, centenas, se não milhares de linhas terapêuticas diferentes, tá? Eu mesmo trabalho com 16 abordagens terapêuticas diferentes, que foi onde eu construí a minha própria metodologia, tá? Tudo que eu falar aqui é baseado na minha própria experiência aí de mais de uma década sendo terapeuta e conduzindo aí milhares de pessoas dentro das abordagens, dentro da visão em relação à terapia que eu tenho, porque eu passei por abordagens convencionais, existem abordagens, né,
por exemplo, que a pessoa só ouve você? Será que terapias são conselhos? Então existem diversas modalidades de terapia. Tem modalidades, né, mais convencionais que vão ali rotular os seus problemas, ou seja, você tem essa patologia, aquela patologia, geralmente psiquiatras fazem isso, né, porque eles são treinados para te dar rótulos, nada de errado com isso, são importantes para dar o remedinho ali, porque pensa, você vai no psiquiatra, você vai sair dali sem remédio, você vai sair dali sem um diagnóstico. Então, eu também me coloco no lugar deles, né? Seria um pouco estranho isso. Só que também se prender a diagnósticos pode ser um outro problema. E tem terapeutas ali, tem psicólogos ali que vão ouvir o seu problema somente. Será que terapia é só falar dos seus problemas, como foi a sua semana, desabafar, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham, eu tenho amigas, por exemplo, que têm salões de beleza, trabalham com estética, por exemplo, e falam: eu sou um psicólogo, eu sou uma psicóloga. Aí eu falo: mas como assim? Porque as pessoas me contam os problemas delas, né? Então é um conceito equivocado, né? Pelo menos para mim, sobre o que é terapia, né? Mas sim, existem abordagens que você vai ali, você conta sobre a sua semana, sobre o que está acontecendo com você, os seus conflitos, você ouve um conselho ou outro, deu a sua hora e até semana que vem, tá? Esse não é o tipo da abordagem que eu faço, eu vou falar disso já já, tá? Mas muitas linhas convencionais são assim, outras linhas, elas vão analisando você, né? Por exemplo, a psicanálise em suas diversas linhas aí também vai analisando e te dando o feedback sobre o que o analista, né, o psicanalista acredita sobre a sua história, né? Abordagens terapêuticas, como eu disse, existem aí centenas, se não milhares, né? Isso é um tema também para um outro vídeo, qual é a melhor abordagem terapêutica, tá? Mas eu queria dizer para você o seguinte: se terapia fosse realmente e somente desabafar, você quer um conselho meu? E cara, isso é um conselho só meu, tá? Então presta bastante atenção antes de você escrever aqui no comentário alguma coisa. Se fosse somente para você desabafar, cara, tenha um melhor amigo. Não tenha um amigo, compra um cachorro. Um bichinho de estimação, ele vai te ouvir com mais empatia do que qualquer outra pessoa que você está pagando para fazer isso, se a questão for realmente desabafar, né? Hoje, com os avanços da neurociência, a gente sabe, né, sobre os processos mais profundos que acontecem dentro de nós. Não é simplesmente desabafar, você ficar falando somente de problemas, você reforça esses problemas. E muitas vezes, conselhos, eles só ajudam a pessoa a saber aquilo que elas já sabem. Então eu não acredito que um processo terapêutico efetivo seja baseado em conselhos. Certa vez eu estava trabalhando com uma cliente e ela me disse assim: bom, a minha psicóloga me disse que eu sou mimada. Eu olhei assim para ela, eu falei: olha, ela te disse alguma novidade? Algo que você não soubesse? Então, eu não acredito que dar rótulos, falar, chover no molhado, né, falar as coisas que as pessoas já sabem, que conselhos possam ajudar as pessoas, principalmente nós entendendo os níveis mais profundos que é a nossa mente, o que é o inconsciente e tudo isso, tá ok? Então, terapia não é só falar de problemas. Por exemplo, eu, dentro das minhas abordagens, nós vamos procurar co-criar soluções. Ou seja, Milton Erickson, né, que para mim foi a pessoa que revolucionou a terapia moderna, né, com a metodologia dele de comunicação para se falar com o inconsciente, as suas estratégias. Ele falava o seguinte, que nós temos muitos cadeadinhos fechados lá dentro de nós e cabe, né, ao terapeuta ajudar a pessoa a procurar as chaves perdidas dentro dela para que a gente possa abrir esses cadeados. Então todo mundo tem essas fechaduras e as chaves, muitas vezes nós temos que procurar ou às vezes co-criar e forjarmos elas juntos, né, para a gente abrir esses cadeadinhos. Então não se trata apenas de falar sobre os problemas, tá? Realmente se trata de uma cocriação em um nível muito mais profundo. Isso é o que eu acredito hoje e depois eu vou trazer uma analogia, né, sobre o que realmente eu penso sobre um processo terapêutico. Então, será que terapia é somente para quem tem problemas? Olha, eu ouvi isso no início da minha carreira enquanto terapeuta, que aquele que diz que não tem um problema tem o maior problema de todos. Eu confesso que eu concordo com essa visão. Todos nós temos problemas. Tem muitas coisas que nós conseguimos resolver sozinho, mas em absoluto não é sinal de fraqueza nós procurarmos um assistente emocional. Não é um sinal de fraqueza, ainda que seja uma ideia cultural
que nós procurarmos ajuda é porque nós não somos bons o suficiente ou porque nós somos problemáticos, ok? Então, muitas pessoas reprimem os seus problemas, guardam debaixo do tapete e simplesmente tentam lidar com a vida. Então, existem maneiras de nós negociarmos em todos esses contextos na profundidade que eles pedem, ok? Inclusive na parte fisiológica, tem tantas abordagens que lidam aí, né, com a parte somática, com a parte emocional. Então, a terapia não é também só cognitiva, né, falando assim, faça isso, 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 isso. São várias estratégias de negociação para ser considerado não só pontos de vistas diferentes, mas também algo acontecer no sentir e no movimento em direção à vida. Então, terapia para mim é isso, né? Para Erickson era trocar uma má ideia por uma boa ideia, mas nessa amplitude, né, de conceito. Então, é o que eu acredito que seja um processo terapêutico, tá bom? Então, era isso que eu tinha para dividir aqui com você, lembrando que tudo isso aqui é apenas baseado nas minhas experiências, tá? Tem até uma frase de uma pessoa muito conhecida que eu não vou falar o nome aqui, eu vou deixar por sua conta. E a frase era assim: conheça a tua verdade e ela te libertará. Então existem muitas verdades dentro de nós que nós não conhecemos, sentimentos, né, realmente deixados debaixo do tapete, esquecidos, questões que precisam ser consideradas, ok? E fazer isso, você acaba se reinventando e vendo e se relacionando com o mundo, com a vida, com as coisas, as pessoas, com os seus sonhos, consigo mesmo, através de novas perspectivas, tá bom? E caso você seja ousado o suficiente e você queira ver como funciona esse processo na prática, agora em tempos de pandemia, né, de quarentena, eu convido você a vir conhecer o nosso workshop MIRI, né, sobre a nossa metodologia integrativa de reconexão do eu. São 2 dias aí onde nós vamos fazer explorações profundas, né, e renegociar com esse inconsciente das diversas formas que nós podemos aí, né, eu me utilizo das minhas 16 abordagens terapêuticas dentro dessa metodologia, o que cabe para a gente co-criar, encontrar essas chaves para abrirem esses cadeados fechados ou até mesmo forjarmos chaves novas, né, dentro desse processo terapêutico e onde as pessoas ali podem tocar questões muito profundas e inclusive nós direcionamos para uma continuidade disso, porque não são pílulas mágicas e sim um processo, tá? Então fica aqui o meu convite para você, caso você queira vir conhecer esse workshop. Aqui na descrição desse vídeo você vai ver um link com mais informações que você poderá entrar em contato com a nossa equipe. Eu também vou deixar o depoimento aqui de algumas pessoas que participaram. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero ter agregado mais letras ao seu vocabulário. Lembra, tudo que eu falei aqui é baseado apenas na minha experiência, você é livre para discordar, mas se você curtiu, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo se você acha que esse conteúdo foi legal e também se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, porque eu vou dar continuidade, né, nessas explicações sobre terapia e muitas outras coisas, tá? E eu me despeço de você com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima. E realmente, quando eu participei desses 2 dias desse workshop, foi muito, muito gratificante para mim. Eu pude agregar coisas na história, né, de outras pessoas das quais eu participei. Aquilo que a gente julga saber, que a gente usa aquilo ali como a nossa muleta, que a gente fala assim, eu sinto isso, eu tenho essas emoções, eu carrego esse tipo de atitudes por causa desse trauma, por causa dessa situação. Esse saber é o que atrapalha da gente pegar e ir para frente muitas vezes. Como terapeuta, eu sempre estou fazendo terapia também, porque nós terapeutas, nós lidamos com muitas coisas, né? Eu pude pegar um pedacinho de cada uma e eu falei, cara, nossa, foi muito agregador para mim. Chega ali o Manuel no meio da vivência e mostra que não é isso. Você pode ter um novo olhar para sua história e às vezes não é isso, é algo muito mais profundo que está fazendo com que você se olhe daquela forma, tenha certos sentimentos, tenha certas atitudes e que você pode criar uma nova história. Eu sei que o Manuel, ele trabalha com muitas técnicas, muitas coisas, então
ele tem essa capacidade de fazer a gente ver coisas que a gente nem sabia que existia. São pecinhas, né, que a gente vai podendo se abrir para se descobrir mesmo. Então, mais devagar é mais rápido. Foi um ponto que me chamou demais a atenção. E uma das coisas, delicadeza. Como a delicadeza, ela pode ser muito mais incisiva do que uma porrada emocional, sabe? É que o Manuel, ele é fantástico, né? Nossa. Cara, eu falo que ele consegue dar nó em pingo d'água, sabe? Assim, eu nunca imaginei que poderia ser uma conexão, uma coisa assim tão agregadora. Eu pude sentir nos papéis assim que eu presenciei, que eu participei, foi tão real ali. Nossa, parecia que eu tava ali com ele. A egrégora tá lá, a força do grupo tá lá. E a gente sente, é palpável. Porque a abordagem do Manuel nas emoções das pessoas, na vida das pessoas, é muito delicada. É com muito respeito que ele fala conosco. Ele não tenta invadir o nosso espaço. Ele vai com muito carinho, muito carinho, muito carinho. Ele sabe como fazer as perguntas e é tão profundo, tão profundo. Poder olhar de uma forma acolhedora e amorosa, sempre no meu ritmo, sabe? Sem precisar ter arrobo, sem precisar dar resultados em 2 dias. Não, apenas me olhar e respeitar o meu ritmo. Nossa, eu tive tantas percepções, principalmente assim do meu pai ainda, porque eu olho com ele com tanto amor hoje e a gente tem uma conexão muito linda. Desculpa. Realmente transforma, realmente é profundo, toca e com certeza traz muitos sentimentos bons. Então venha, não tenha medo, faça o Miri. Não é nada superficial, como eu imaginava que seria superficial por ser por online. Ele é profundo, realmente, vale muito a pena. O que eu gostaria de fazer um convite para você é que você participe de um trabalho onde você não exclua e não rejeite suas partes. De qualquer coisa na sua vida, que se sintam perdidos, que sintam que têm de encontrar algo, façam o trabalho com o Manuel. Onde você tenha respeito com você, com o seu ritmo e com toda a sua história. Então, esse é um convite que eu gostaria de fazer, porque eu já passei pelo processo. É muito diferente. E é muito mais profundo. E é muito mais delicado. E é um processo que sobrevive à segunda-feira. Façam o Miri.